Em um mundo completamente diferente do que conhecemos, a lua cheia ilumina o topo de um palácio bem conhecido na região. Dentro do edifício, uma certa pessoa dorme tranquilamente, despreocupada, sem saber o que a aguarda. Inesperadamente, um homem aparece, parado ao lado dessa pessoa, que naquele momento não tinha como se defender. O invasor lamenta o estado daquela pessoa, colocando as mãos sobre sua testa, questiona se é assim que o garoto cumprimenta seu irmão após 10 anos. Poucos instantes depois, um barulho é ouvido no quarto, indicando que alguém deveria verificar se o homem estava morto, e outros gritam que entenderam a mensagem. Com um chute nas portas, alguns guerreiros invadem os aposentos da pessoa e rapidamente entram para verificá-la. Armados e mascarados para esconder suas identidades, eles surpreendem e questionam a identidade do garoto que estava no cômodo. Neste caso, o garoto os repreende por entrarem de forma tão rude no quarto do sucessor. Em seguida, toca o rosto do irmão, reiterando o que havia dito anos atrás, que uma pessoa no poder não pode ser tão suave com seus subordinados. Nessa situação, todos os soldados cercam o invasor, apontando suas armas para ele. Sagnes não é um lugar que alguém possa simplesmente entrar. O homem, no entanto, vira-se irritado, dizendo que poderia dizer o mesmo a eles. Com um simples gesto da mão esquerda, fecha as portas do corredor e questiona como ousam sujar o quarto do sucessor com seus pés imundos. Logo seus olhos começam a brilhar, emitindo uma energia elétrica azul extremamente poderosa que envolve todo o corpo do garoto. Sem perder tempo, ele estende as mãos e libera toda aquela energia acumulada, em sua habilidade chamada Deus do Trovão. Em um instante, todos aqueles guerreiros são atingidos pela energia elétrica, seus corpos fritando de dor e agonia. Assim, todos os atingidos viram pó, dissolvendo-se no ar como fumaça simples, deixando apenas o último, que, extremamente assustado, observa a situação atual de seus companheiros. Ele não podia acreditar no que estava acontecendo diante de seus olhos. Contudo, sem tempo para reagir, o garoto que exterminou seu grupo aparece atrás dele, começando a controlá-lo com seus estranhos poderes, usando habilidades telepáticas para levantá-lo do chão e desarmá-lo. Ele é então questionado sobre quem havia ordenado que matassem seu irmão, revelando-se assim as verdadeiras intenções dos soldados. Mas o soldado afirma que jamais revelaria o nome de seu chefe. Obviamente, o garoto já estava ciente da conduta do assassino e declarou que, de qualquer forma, não o pouparia, mesmo que sua pergunta fosse respondida. Naquele momento, o assassino tinha apenas alguns segundos de vida restantes e, para não morrer com dúvidas, questionou a identidade daquele homem. O garoto prontamente se identificou como o irmão mais velho do homem, que eles haviam acabado de assassinar. Essa informação deixou o guerreiro extremamente chocado, pois em sua mente o primogênito de Ukmujo deveria estar morto há muito tempo. Mesmo em uma situação tão complicada, o assassino ainda teve a audácia de dizer algo assim diante do garoto, então ele decidiu acabar com ele. As habilidades elétricas do garoto são surpreendentes, pois, apenas com eletricidade, consegue vaporizar um corpo. Finalmente, depois de mandar o assassino para o além, o filho mais velho de Ukmujo comentou que teria sido melhor deixá-lo vivendo como morto. E, com as cinzas dos corpos passando diante de seus olhos, o garoto apenas observa o horizonte, pensativo, pois, apesar de tudo, esse mundo corrupto o trouxe de volta. 20 anos atrás, a grande guerra entre ortodoxos e não ortodoxos dividiu todos os artistas marciais em lados. Essa imensa guerra terminou com a vitória do líder do culto demoníaco, Ukmujo. Assim começou a era da dominação dos cultos demoníacos, e a facção ortodoxa se escondeu nas sombras, aguardando o retorno ao poder. Enquanto isso, a facção não ortodoxa estava mais preocupada em tentar conquistar as terras para si. No presente, em uma das cidades mais relevantes da região, o sol brilha sobre os telhados, abençoando os cidadãos com um dia muito agradável. Entre as pessoas que caminhavam pelos corredores da vila, uma em especial chamava a atenção de todos os homens por quem passava. Uma garota muito bonita, que exalava uma bondade autêntica. Nesse momento, ela procurava por algo, após sentir um certo cheiro,
entendeu que era exatamente o que vinha buscando há muito tempo. Morrendo de fome, a garota finalmente encontra um restaurante onde poderia almoçar, que aparentemente servia uma boa refeição. Enquanto isso, o garoto diante saía do estabelecimento, segurando uma marmita. A garota entra bastante animada para fazer sua refeição. Ao chegar ao dono do local, pergunta se aquele era o famoso lugar que vendia os verdadeiros bolinhos. O chefe, orgulhoso, confirma que sim. Assim, ela, empolgada, pede um prato desses bolinhos, o que assusta o gerente do estabelecimento. Apesar da animação visível nos olhos da cliente, o dono informa que eles estavam esgotados no momento, o que a deixa bastante confusa. Logo a realidade a atinge, e a garota perde todo o brilho, pois, sem seus bolinhos, nada mais fazia sentido. Desesperada, ela agarra a calça do homem, arrastando-se pelo chão, implora por apenas um. Mas o chefe não estava mentindo ao dizer que os bolinhos haviam acabado. Para ilustrar melhor, o dono mencionou que o último cliente havia acabado de comprar todos os bolinhos restantes. Nesse caso, para tentar animá-la, ele comenta que talvez aquele homem aceitasse vender um dos bolinhos para ela. Com isso, a garota se enche de entusiasmo e corre instantaneamente atrás do garoto que comprou todos os bolinhos, determinada a conseguir pelo menos um. Apesar dos constrangimentos que o dono do estabelecimento teve que aguentar, ainda elogiou a beleza da cliente ao vê-la partir. No entanto, ao voltar ao trabalho, refletiu que esse não é um mundo onde é bom ser notado tão facilmente. Enquanto isso, o garoto deixa o local com os bolinhos. Depois de correr muito, a jovem e bela garota consegue alcançar o cliente da loja que comprou todos os deliciosos bolinhos. Ela, no entanto, está extremamente cansada e questiona como o garoto consegue andar tão rápido, perguntando também se ele está usando alguma técnica de deslocamento. De qualquer forma, o rapaz pergunta o que ela quer, e ela aponta para a sacola que ele segura, perguntando se são os verdadeiros bolinhos. O guerreiro não entende muito bem aonde a garota quer chegar. Então ela, animada, fala sobre os bolinhos, que são os melhores da cidade. O garoto diz que não acredita que sejam tão especiais quanto dizem. Nesse caso, a garota questiona por que ele comprou tantos. Ela comenta que, devido à quantidade, pensou que ele também fosse um amante de bolinhos. Mas esse monte de reclamações começa a irritar o guerreiro, e então a garota vai direto ao ponto, perguntando se ele poderia vender pelo menos um bolinho para ela. O garoto, então, questiona o motivo de ela querer tanto. Sem outra escolha, a jovem informa que pagaria o dobro ou até mesmo 5 vezes mais para experimentar uma dessas obras-primas culinárias. Sorrindo, ela diz que talvez ele não entenda, mas seu sonho sempre foi comer os verdadeiros bolinhos daquele estabelecimento. De repente, atrás da garota, o guerreiro vê 3 pessoas que lhe causam extremo desconforto. É o grupo da raposa solitária, que aparentemente está à procura do filho mais velho de Ukmujo. A garota continua falando sobre seu sonho de comer aqueles bolinhos, e justamente quando estava prestes a oferecer uma refeição mais adequada em troca, foi puxada pelo guerreiro para um beco escondido, criando em sua mente um clima romântico entre os dois. Esse clima se intensifica ainda mais quando ela olha diretamente nos olhos do cliente da loja. No entanto, devido à ansiedade, ela fica extremamente assustada e acaba dando um soco no rosto do guerreiro, questionando por que ele a puxou. Apesar de ter sido socado, o garoto ficou impressionado com a força da garota, que, naquele momento, tentava se desculpar o máximo possível. O guerreiro, contudo, acreditava que havia coisas mais importantes a se preocupar naquele instante, como manter o silêncio para não serem descobertos. Depois disso, uma garota passa pelo local e observa aquele grupo de soldados de antes, entendendo que, aparentemente, a raposa solitária ainda estava viva. Mesmo com o contexto completamente errado, a garota começa a olhar para o guerreiro com admiração, apreciando sua beleza. O garoto, por sua vez, rapidamente puxa a jovem consigo, sabendo que algo ruim estava prestes a acontecer com a presença da raposa solitária na cidade. Sonny solta a mão dela e começa a desaparecer em meio à eletricidade. A jovem, completamente desorientada com isso, experimenta o amargo sabor da derrota, pois,
apesar de todos os esforços, ainda não conseguiu sequer um dos verdadeiros bolinhos. Pouco tempo depois, em outro cenário, um falcão voa pelo vasto azul do céu claro da região. O falcão, no entanto, sobrevoa um grupo de 3 pessoas, onde o garoto é o líder, e um de seus subordinados questiona se eles deveriam mesmo fazer o que foi proposto. Ele continua dizendo que esse tipo de violência chamaria a atenção de todos e que, no momento em que a identidade do líder fosse revelada, todos iriam atrás dele. Com isso, o líder do grupo questiona se seu subordinado estava com medo. Nesse momento, o segundo discípulo provoca o primeiro por demonstrar uma atitude covarde diante de todos. Deixando as brincadeiras de lado, o filho mais velho de Ukmujo afirma que H está interpretando a situação de forma totalmente errada. H, no entanto, não entende o que seu mestre está tentando dizer, mas o líder logo relembra a conversa sobre o perigo que o cercava. Com isso, Vania finalmente percebe que foi desrespeitoso ao duvidar das habilidades de seu chefe. No entanto, o líder pede ao subordinado que rastreie uma organização muito peculiar chamada Moonvave, o que o deixa confuso e o faz questionar ainda mais. Nesse caso, o segundo subordinado completa os objetivos da missão ao explicar ao colega que ele deveria encontrar o grupo e eliminá-los todos. O líder, porém, nega a parte de matá-los, o que deixa o garoto bastante envergonhado. Em seguida, o guerreiro coloca o polegar e o dedo médio na boca e assobia, chamando seu amado falcão, cujo nome é Darkwind. Ele é requisitado para fornecer todo o apoio e ajuda necessária aos 2 colegas do chefe. Assim, o falcão é liberado e começa a voar por aquela região, inesperadamente alcançando a altura das nuvens. No dia seguinte, os comércios da cidade funcionavam normalmente, como esperado, e entre os edifícios destacava-se um grande palácio muito iluminado. Em um dos quartos, alguém tomava seu banho noturno, já se preparando para o fim, escolhendo suas roupas. Essa pessoa era jovem de antes, que, com um pano enrolado, improvisava um sutiã ao redor do busto. Em seguida, ela pegava um de seus casacos para complementar o visual e o vestia. Também usava uma faixa para amarrar o centro de seu kimono. Depois, prende o cabelo em um coque e, finalmente, se arruma para cumprir seus compromissos. Com isso, ela lança um olhar determinado e diz firmemente ao seu mestre que começará sua missão. Assim, a garota segue até um certo prédio misterioso, com imensos portões de ferro, numa região extremamente montanhosa. A Academia da Ilusão é um instituto feito para a elite, construído pelo culto demoníaco após a Grande Guerra entre ortodoxos e não ortodoxos. Foi criada para treinar e organizar indivíduos talentosos das forças ortodoxas caídas, recebendo novos alunos a cada 3 anos. No entanto, o apoio aos artistas marciais ortodoxos aumentou, diferente dos primeiros anos. Mesmo assim, essa academia se tornou um lugar onde artistas marciais ortodoxos podiam lavar sua identidade e se tornarem membros do culto demoníaco. Neste dia em particular, uma fila se formava em frente aos portões da Academia da Ilusão, pois todos estavam muito empolgados com essa oportunidade única. Um dos candidatos se apresenta como Bao e menciona usar lâminas duplas, além de dizer que não tem afiliação, apesar de ter um mestre chamado Bill Sagen. Essa é a garota de antes, que finalmente diz aos avaliadores que é um homem, de forma um tanto suspeita, já que ela não sabia mentir bem. Com isso, a garota começa a se sentir ansiosa, imaginando-se. O homem descobriu o disfarce dela, então ela pergunta o que há de errado, pois, apesar de ser feminina, ainda é um homem. O membro da equipe, por sua vez, questiona se Bessiel está tentando se arrumar para parecer mais bonita do que realmente é, o que deixa a gorila bastante confusa. Nesse caso, o homem aponta seu pincel para a candidata, dizendo irritado que aquilo não é uma audição para atores, então o artista marcial só precisa ser bom em artes marciais. Ele fica muito incomodado com o fato de a candidata tentar conquistá-la parecendo bonita, e Bessiel, aliviada, se desculpa pelo que fez. Logo ela finalmente pisa na academia e se orgulha de finalmente estar naquele lugar com o qual sempre sonhou. No entanto, ao olhar para a direita, ela percebe uma fila bem estranha e se pergunta por que todos estão se reunindo ali. De qualquer forma,
acredita que precisa tentar se misturar o máximo possível, já que a maioria das pessoas ali pertence ao culto demoníaco. Entre os candidatos, ela nota a presença de alguém familiar, o garoto de antes, que havia se recusado a dividir um de seus bolinhos com ela. Com isso, ela se pergunta por que eles precisam estar no mesmo time e começa a tentar esconder o rosto para que ele não a reconheça. No entanto, ela entende que o garoto pode reconhecê-la e contar a todos que ela é uma mulher, destruindo seu sonho. Como esperado, o herói chama Seal, que naquele momento vive seu pior pesadelo. Ao se virar, era exatamente como ela havia imaginado. O garoto estava lá, encarando-a com um olhar sério. Tremendo de medo, a garota só conseguia pensar que estava sem saída. Mais cedo, no templo, o protagonista havia chegado com uma péssima impressão, sentindo um cheiro completamente podre e corrompido. No entanto, não tinha escolha a não ser entrar se quisesse rastrear a origem do mau cheiro. Ao encontrar a primeira fila, não esperava ver tantos perdedores malditos por ali, mas entre eles, que decidiram se aliar ao culto demoníaco, pensando que a maioria eram crianças de QI baixo. Ele avistou aquela garota. Isso só o deixou ainda mais irritado, porque ela parecia alguém que nunca tinha lutado na vida. Finalmente chega a vez do protagonista, que se apresenta como Tuki Hyun, 23 anos. Quando perguntam sobre suas armas, ele afirma usar várias diferentes. Ao ouvir isso, o membro da equipe fica bastante irritado pelo fato de um dos candidatos não ter uma especialidade que o destacasse. Mas tudo muda quando ele olha diretamente para Hyun. Era um homem extremamente bonito, o que o fez se perguntar por que tantos caras atraentes estavam se inscrevendo. Nesse caso, o avaliador cogita se não deveria simplesmente deixá-lo entrar. Enquanto o protagonista aguardava pacientemente o resultado do teste, no fim, os portões se abriram para ele. No caminho, o garoto se sentia nostálgico por estar naquele lugar novamente depois de tanto tempo. Ao entrar no palácio, alguém começou a organizar os recrutas, repreendendo um que estava se afastando demais dos outros. O protagonista apenas aguardou, na linha de formação com os outros candidatos aprovados até que novas instruções fossem dadas. De repente, algo veio à sua mente, deixando-o assustado. A sensação de estar sendo vigiado por alguém próximo. Assim, o herói começou a procurar entre os recrutas para ver se alguém o estava seguindo e finalmente encontrou o Seal tentando se misturar. Isso leva aos eventos atuais, quando a garota cruzou olhares com o homem que havia lhe negado um bolinho antes. Naquele momento, incapaz de suportar ser observada por mais tempo, ele se aproximou da garota para confrontá-la. Ao alcançá-la, ficou firme, como uma parede. Sem ter outra escolha, Seal responde ao chamado. O protagonista, irritado, pergunta por que ela estava encarando tão descaradamente. Ao ouvir isso, a garota percebe, incrédula, que ele não a reconheceu. Ela apenas se curva, se desculpa e inventa uma história sobre ser de outro país, então não entender muito bem a cultura local. No entanto, essas desculpas não são suficientes para o herói, que, irritado, coloca as mãos sobre os ombros dela. Mas ao tentar fazer seu movimento, a garota ajusta o ombro lentamente, mesmo de costas para o protagonista, e consegue se esquivar. Nesse momento, Cookie se pergunta mentalmente quem usaria alguém tão habilidoso quanto esse garoto para espioná-lo. No entanto, ele fica envergonhado ao sentir o perfume da candidata, que o faz lembrar da garota de antes. Então, confiante em sua dedução, ele aponta para Seal, chamando-a de a pedinte de bolinhos, fazendo-a perceber que foi desmascarada. O herói a zomba por ter descoberto sua verdadeira identidade, mesmo que um pouco tarde, e ela, por sua vez, pede sigilo sobre seu segredo. Mudando o foco, um dos guerreiros na plataforma chama todos os candidatos para segui-lo, enquanto os dois ainda discutiam e trocavam insultos. Seguindo o homem, os recrutas são levados ao refeitório, onde começam a tomar o café da manhã, que é servido com bastante abundância e variedade. Entre eles, no fundo do salão, estava Hulk, comendo sozinho, com pouca comida e bem menos entusiasmo do que os outros. De repente, para quebrar a monotonia, Seal chega bastante animada com seu prato cheio de comida e questiona como o herói terá energia se comer tão pouco. Enquanto ela come,
anuncia que, a partir de agora, o tratará como seu sênior, permitindo que ele a mande fazer qualquer coisa. Logo, ela afirma que será as mãos e os pés do protagonista, mas em troca pede que seu segredo seja mantido a qualquer custo. Resumindo o propósito do pedido, Cookie entende que a garota quer ser sua subordinada até a formatura, em troca de manter sua identidade secreta. Porém, inesperadamente, o herói recusa o pedido, pois não quer assumir esse tipo de responsabilidade. Bessiel fica bastante irritada,